Olá, pessoal. Vamos falar um pouco sobre a CNN. Na verdade, continuar um pouquinho sobre, explicar um pouco mais sobre as redes neurais convolucionais, beleza? Nesse vídeo eu vou focar mais na estrutura da rede, né, e no seu funcionamento, beleza? Então vamos lá. É, Quais são os principais elementos que eu vou falar aqui nesse vídeo, né? As explicações vão estar em volta desses três tópicos, né? Falar um pouco sobre a imagem de entrada, né? E falar um pouco sobre as redes convolucionais em si, né? E também falar um pouquinho aqui sobre a saída da rede ou a parte final da rede, né? Beleza? É, de modo geral, a gente pode visualizar esse processo, né, de reconhecer objetos, né, com esses três tópicos, esses três módulos aqui, né? Esses três pontos aqui mais relevantes. Então tem uma imagem de entrada, que ela é enviada para a rede convolucional, teria algum processamento interno aqui, né? E teria uma resposta aqui de saída. Beleza? A gente vai focar mais na imagem de entrada aí na rede convolucional aqui nesse vídeo, ok? Só para vocês terem uma ideia, né, do que é essa imagem de entrada, né? Para quem ainda não estudou um pouco sobre processamento de imagem, né? Então esse vídeo realmente é um vídeo que a ideia é que ele seja o básico, realmente, né? Bem introdutório. É, Aqui eu tenho uma ideia, né, de uma imagem, né? Uma matriz, né? Eu tenho aqui, na verdade, 4 pixels, né? Uma imagem bem pequenininha, 2 por 2. No modo geral, as imagens são bem grandes. Quando eu tiro uma foto, eu tenho milhares por milhares, né? 1000 pixels, 2000, 4000 pixels por. Enfim, tem uma resolução muito maior que essa, que é só para ser ilustrativo. Então eu posso ter é, uma para imagens preto e branco ou tom de cinza, né? Eu tenho uma conversão direta, né? Um pixel e vou ter ali um número que representa aquele pixel, né? Mas para imagens coloridas, né? Para aquele pixel ali colorido, eu vou ter na verdade três números para representar aquele pixel, né? Ou uma array tridimensional, né? Então aqui a imagem é um 2D e aqui a imagem é um 3D, né? Tem uma dimensão, duas dimensões e uma terceira dimensão aqui que seria a profundidade, né, de cor, né, da imagem. É, Pensando aqui numa imagem em tons de cinza, né, aquela imagem preta e branca, né, que é uma variação de escala de cor para branco, de branco para preto, eu tenho em que cada pixel daquela imagem é formado por um byte, né? Ou seja, eu posso representar cores variando de 0 a 255, né? Se eu tenho, no caso, se eu tenho três canais, né, de cores, né? Então eu teria três números variando de 0 a 255, né? Se eu tenho só branco e preto, eu tenho um valor de 0 a 255, onde o 0 é totalmente preto e o 255 é totalmente branco, né? Isso para a imagem em tom de cinza, né? Então a mesma ideia vale para as imagens coloridas, os canais coloridos, né? Do 0 é sem cor nenhuma e 255 é aquela cor, 100% aquela cor, né? Aquela cor totalmente é, preenchida, né? Digamos assim, né? Ok. Então, como eu tinha falado, as imagens em preto e branco são em duas dimensões e as imagens coloridas são em três dimensões, né? Ou três canais. Como ilustra essa imagem aqui, tá vendo essa figura aqui, né? Tem três canais de cores aqui, apenas uma dimensão de profundidade, né? Então aqui tenho duas dimensões que é a altura e largura, né? Eu também tenho altura e largura, mas eu tenho aqui uma profundidade também. Então dá a ideia aí de três dimensões, beleza? Ok, mas como é que eu transformo, como é que eu represento um pixel, né? Uma imagem para um pixel, né? Então aqui a gente está fazendo uma representação até caricaturada aqui de uma imagem, fazendo uma representação bem grosseira, né? Mas essa imagem aqui que eu tenho um desenhozinho de um sorriso, né? De um rosto sorrindo, é bem simplificado. E eu posso representar esse rosto sorrindo aqui dessa forma, né? Onde eu tenho aqui, tenho
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 7 pixels, né? Totalizando 49 pixels, onde eu tenho pixels brancos e pixels pretos, beleza? Então aqui dá para ter uma ideia de como é que as imagens elas são, né, convertidas para essa ideia de matriz de números, né? Aqui seria o 255 e aqui o zero, né? O número máximo, o número mínimo, né? Mas aqui eu tenho um exemplo ainda mais geral, com a resolução ainda um pouco maior, né? Eu tenho mais pixels aqui para representar essa imagem. E aí o que é legal é que nessa imagem aqui a gente botou para 0 e 1, né? Onde 1 é o valor máximo, o maior valor, né? Que seria igual ao 255, equivalente ao 255. E o preto é o zero, né? Então, na ordem que esses zeros aqui, ó, nessa matriz de número de 35 por 35, ela até visualmente, esses números aqui, ó, visualmente, conseguem representar essa imagem real, né? Então, essa abstração aí de imagem, olhar uma imagem e conseguir enxergar os números por trás dela, isso é bem interessante, né? Nesse processo aqui de trabalhar com imagens, beleza? Então, vamos em frente. Então, só resumindo, a minha imagem, ela será, né, tem uma imagem, ela será convertida em uma matriz de números, né? Nesse caso aqui de 0 a 1, mas o padrão é trabalhar com de 0 a 255, né? Quando eu tenho uma variação aí nos tons de cinza ou imagens coloridas, ok? Vamos lá. Bom, então a gente já teve uma ideia aí de como é que funciona, né, de como é que é a representação de uma imagem, né? Então aqui a gente vai trabalhar agora com os principais tópicos, né, os principais pontos para a gente compreender uma rede convolucional, beleza? Então a gente pode até organizar aqui em etapas, né, de funcionamento dessa rede. Como é que essa rede funciona, né? Então eu tenho uma etapa convolucional, eu tenho uma etapa de pooling, eu tenho uma etapa de flattening e eu tenho uma etapa, né, uma camada, né, um conjunto de camadas, né, totalmente conectado, né? Então, ou full connection, né, uma etapa de full connection. Beleza? Então esses são os principais pontos, né, no processo aí de funcionamento de uma rede convolucional, né? Beleza? Aqui para vocês, né, aqui eu coloquei alguns tópicos, né, alguns nomes, né, mas esses nomes, né, de modo geral, eles podem ser representados dessa forma, eles se relacionam dessa maneira, né? Eu tenho aqui uma imagem de entrada, eu tenho aqui uma camada convolucional, né? Também usando aqui uma função de derivação ReLU, mas uma camada convolucional. Eu tenho uma camada de pooling, outra camada convolucional, novamente um pooling. E aqui, ó, a partir desse pooling, vou ter que fazer esse flattening, ou fazer esse processo de achatamento que a gente vai ver mais à frente. Beleza? E a partir daqui, ó, eu pego aquela imagem, né, que veio transformada em várias operações de processamento de imagem, né, de convoluções, né, e pooling, convoluções e pooling, pooling, pá, pá. E aí quando eu chego aqui no final, eu vou ter realmente um conjunto de matrizes, né? Então eu preciso transformar essas matrizes em uma rede. Beleza? E a partir daqui é o que você já conhece, né? É muito parecido com a Multilayer Perceptron, né? Então a ideia do Multilayer Perceptron, ela se encaixa muito bem aqui nessa última etapa, né? Para a classificação. Ok. Então, eu tenho aqui uma camada convolucional, né? O que é que tem essa camada convolucional? Ela vai ter vários mapas de características, né? Esses mapas de características vão vir, serão obtidos a partir de filtros, né? Então, eu vou falar um pouco sobre convolução em mais detalhe em um vídeo a seguir. E nesse vídeo eu vou falar como é que isso funciona, mas a gente vai ter aquela ideia de filtro, né? O que é o filtro? O filtro é uma forma de destacar alguma característica na imagem. Por exemplo, eu quero destacar as bordas da imagem, então eu tenho um filtro que vai olhar as bordas e gerar um mapa de característica de bordas, né? É como se eu conseguisse tirar uma foto da imagem
e nessa foto eu só vou olhar, só vou conseguir ver as bordas, né? Eu vou falar um pouco mais à frente. Ou então, por exemplo, as quinas, né? Eu quero saber onde tem pontas, né? Onde tem pontas aí na imagem. Então, outra característica também pode ser encontrar pontas. Então, quando eu tiro uma foto com um filtro, ele vai destacar as pontas, né? Beleza? Então, o filtro ele vai ter esse papel, né, de destacar alguma característica na imagem. E aí, a partir desse destaque, eu crio um mapa de característica, que é a foto, né, equivalente à imagem original, só que com esse filtro, né, ou com essa característica destacada. Beleza? Então, vamos embora. Aqui só para vocês terem uma ideia, né, de onde é que a gente está agora. Então, a gente está falando sobre esses mapas de característica, né, que eles vêm a partir de um filtro que é aplicado, né, na imagem, e esse filtro gera um mapa de característica, né, ou seja, uma imagem equivalente, mas que tem alguma característica destacada, beleza? Aqui é uma imagem ilustrativa, a gente vai voltar para essa imagem algumas vezes, né? Então a gente depois tem um processo de pooling, por aí vai, a gente volta para ela. Então, logo em seguida, depois do mapa de característica, eu vou aplicar, né, essa etapa de pooling, né? O que consiste esse pooling? O pooling ele vai tentar fazer digamos, uma redução de dimensionalidade, né? Ele vai tentar pegar aquela imagem que é um pouquinho maior, colocar em uma imagem um pouquinho menor, né? Só que preservando as características. Ele vai tentar preservar o máximo de característica, né? Só que ele vai reduzir o tamanho da imagem, né? E ele vai reduzir a partir de quem? Ele vai reduzir a partir da imagem gerada na etapa anterior, que é o mapa de característica. Então, eu pego aquele mapa de característica gerado e aí eu vou aplicar o pooling em cima dele. Nesse pooling eu vou tentar reduzir o tamanho dessa imagem, né? E eu vou tentar preservar o máximo de característica possível, né? Então, a gente tem algumas estratégias de pooling que a gente vai ver mais à frente. E o pooling facilita o processamento, né? Então, quanto maior o tamanho da imagem, mais operações matemáticas eu tenho que processar. Então, mais tempo, né, para treinar o modelo, para até executar o modelo, eu vou ter. Então, quanto mais eu conseguir reduzir a imagem, melhor, né? E às vezes até a redução dessa imagem ajuda na generalização, né? Se eu deixar uma rede muito, digamos, chama aquele parrudo, um pouco grande, né, com um mapa de característica grande, sem pooling, né, eu vou acabar até decorando muito os valores, né, das imagens de treinamento, né? Então a redução também ajuda na generalização, beleza? Então o que consiste esse o pooling, né? Eu tenho um pooling, tenho essas características do pooling, mas o que consiste, né? Aqui eu vou dar um exemplo mais concreto de como é que funciona esse pooling. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o max pooling, beleza? Então, ó, nesse exemplo eu vou trazer uma imagem original, bem didática, bem ilustrativa, de tamanho 6x6. Eu vou criar áreas de pooling de 3x3, certo? E aí a imagem resultante é de 2x2. Observe que nesse exemplo eu consigo fazer uma redução até significativa do tamanho da imagem, beleza? E aí, quando eu faço essa redução, a ideia é que eu consiga preservar o máximo de característica da imagem original. Então, uma estratégia de pooling, né, o max pooling, ele vai tentar pegar o valor máximo presente aqui nessa região, né? Então, dividir aqui em regiões de tamanho 3x3, várias regiões de tamanho 3x3, e cada uma região de tamanho 3x3, eu vou tentar extrair o valor máximo dessa região, né? Nesse aqui eu tenho 5, né? Essa aqui eu tenho o valor 6, é o maior valor que eu encontro aqui. Essa aqui eu tenho o maior valor 17, né? E essa última aqui, o maior valor é 16, beleza? O maior valor que tem aqui é o 16. Então essa aí é a ideia do max pooling. Só existe esse estratégia ou essa técnica de pooling? Não, existem várias outras. Aqui é só para vocês terem um exemplo de como realizar esse pooling, beleza? Pronto, então, só lembrando aqui esse processo, a gente falou sobre a imagem de entrada, falou sobre essa
esse mapa de características, né, gerado pela convolução. A gente falou um pouco sobre esse pooling, né? Aí, isso aqui, esse processo se repete, posso me repetir aqui quantas vezes eu precisar, eu posso ter várias camadas convolucionais, nesse caso, nessa ilustração eu tenho apenas duas camadas convolucionais, né? E cada camada convolucional vai ter um mapa de características e um pooling, beleza? E aí no final desse processo todo, depois que eu terminar de fazer várias convoluções, aí sim eu vou precisar, né, inserir aqui na minha etapa totalmente conectada, né? Ou numa multilayer perceptron, por exemplo, uma espécie de multilayer perceptron, né? E aí esse processo de pegar um mapa de característica, né, e uma abstração pode ser esticar, né, como se pegasse nessa ponta, pegasse nessa outra ponta aqui, conseguisse esticar e transformar isso aqui numa linha, né? Ou achatar, né? Se eu conseguisse achatar esse mapa de característica, ele viraria uma linha, beleza? Então essa é a ideia do fluttering, de achatar, né, de transformar isso aí numa linha. Só que aí, né, no final do processo eu tenho várias figurinhas aqui, vários mapas, várias imagens, né, que representam um pooling final, né? Então eu tenho que transformar todos esses pooling em, em uma linha só, né? Então tudo isso aqui vai virar um grande vetor de características, beleza? E aí eu vou jogar para a camada de entrada da minha rede neural artificial, né? Pode ser a Multilayer Perceptron. Posso colocar uma rede muito parecida aqui com uma Multilayer Perceptron, que a gente já estudou em vídeos anteriores. E aqui só está uma ilustração, né? Só para vocês terem ideia, né, dessa Full Connection. Na verdade é uma multilayer, pode ser uma Multilayer Perceptron, beleza? Então são as camadas totalmente conectadas. Então esse neurônio da camada escondida, ele se conecta com todos os neurônios da camada de entrada. Esse neurônio da camada de saída, ele se conecta com todos os neurônios da camada escondida, né? E aí por aí vai. Então, resumindo, a gente conseguiu ver todo esse processo aqui, né? A gente conseguiu ver toda essa estrutura, né? Em um grau de detalhes razoável, não entramos em muito detalhe, mas a ideia aqui mesmo é vocês terem essa ideia geral, certo? E nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre o filtro e vou falar também sobre as redes convolucionais, né? Ou falar sobre a convolução em si, né? Na rede convolucional, ok, a gente está falando aqui. Vai falar sobre as redes convolucionais, mas vamos focar na operação de convolução, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho um site bem legal, né? Que aí ele mostra um exemplo interativo, né? O funcionamento de uma rede dessas em tempo real, beleza? Então eu vou entrar aqui no site e a gente vai tentar fazer aqui uma demonstração ao vivo, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, esse 3, vamos desenhar um 3 aqui, vamos ver o que vai dizer. Ups, pam. Vamos lá, 3. Então, se a gente vir aqui em cima, ó, ok, deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Não dá para ver muito bem. Mas aqui em cima, ó, a gente consegue ver que tem um array de números de 0 a 9, né? São os neurônios de saída. E se a gente observar aqui, ó, o neurônio que está mais ativo é justamente o neurônio 3, né? Então ele conseguiu direitinho acertar qual é o número. E se a gente for olhar aqui, ó, na, é, na resposta dessa rede, né? A gente coloca aqui, ó, qual foi a sugestão que ele disse. Ele disse que esse número se parece com o 3, né? E uma segunda sugestão seria o 5. Mas a gente observa aqui que o neurônio relativo, né, a resposta 3 é o mais ativo, né? Tá com a cor mais clara aqui. Então, uma resposta muito, muito boa para o valor 3, né? Beleza? Então, outros pontos interessantes aqui, né? Eu consigo mostrar ou esconder, né? Então, a gente, ó, camada convolucional, qual é? Essa aqui que eu acabei de esconder, né? Camada de
downsample, né, de subamostragem, né? Vou reduzir a dimensão. Então, reduzir aqui, ó, downsampling, primeira camada de pooling, né? Posso esconder aqui, ó, a segunda camada de convolução e de pooling. Posso mostrar. Então, aqui a gente consegue ter uma ideia mais clara, né, de como é que funciona, né? Aqui eu tenho uma camada com uma camada completamente conectada, né? E aí nessa camada completamente conectada eu tenho uma primeira camada, né? E eu tenho uma segunda camada. E aí finalmente eu tenho aqui a minha camada de saída, né? Com os neurônios ali que estão mostrando, né? Alguns bem próximos de zero e alguns bem próximos do máximo, né? Ou aqui bem próximo do mínimo em preto e bem próximo do máximo, a ativação máxima para o número 3, né? Vou fazer um teste aqui com outro número, com 5. Pronto, 5, né? Então o primeiro chute foi no 5 e aqui realmente está bem forte aqui para o 5, né? Se eu fazer aqui uma arte com ele, aqui ele, né, ficou bem confuso aqui, né? Mas ele achou que era um 6, primeiro chute, e o segundo chance 6, né? E a segunda chance seria o 5, né? De fato, agora o azul, ou a cor clarinha, eu tenho meio que uma dúvida aqui realmente, né? Será que o 6 está bem intenso, mas o 5 também está um pouco claro, então ele está ativo, né? Algumas características que tem no 5 também tem no 6, beleza? Então por aí vai. Então vou deixar esse link aí para vocês brincarem. Os slides vão estar na descrição do vídeo e vamos explorar, tentar investigar aqui um pouco mais, né? Ficar livre para brincar com essas tecnologias e a partir daí a gente ter dúvida, né? Interagir com o professor e aprender cada vez mais. Então é isso. Obrigado por assistirem este vídeo e até o próximo.